A outra forma que a gente tem, que eu comentei no início, é condução. Condução é bem interessante porque ela precisa de um material e normalmente os corpos mais densos, eles têm, por ter maior quantidade e tal, em menor volume, que densidade, é importante a gente lembrar, é massa por volume. Quanto mais massa em um menor espaço ele tiver, maior vai ser a condução térmica. Mais átomos ele vai ter para esquentar. Então, aqui a gente tem a lei de Fourier, que é a lei de transmissão de calor. Para quem está interessado em vestibular e coisa e tal, nunca vi cair isso aí, tá? Nos últimos 10 anos eu não vi cair uma vez eles exigirem essa equação. Normalmente são questões teóricas quando trata desse assunto, mas ali a gente tem, ó, que ela é uma fórmula bem empírica, assim, bem interessante, é bem tranquila da gente compreender o que está acontecendo. Quantidade de calor dividido pelo comprimento ali, a diferença de temperatura, TQ quer dizer temperatura quente, TF temperatura fria, o K, que é a única coisa que vocês não precisam realmente saber o que é, vocês não encontram, os valores desse K são tabelados, que é a condução térmica de um material. Cada material tem a sua condução térmica. E com certeza, né, depende da área do material. A área de corte, assim, como tu pegar um pedaço de cano, assim, cortar ele e olhar de frente. Essa área de corte, daí a dependência do material. Quanto maior a bitola, quanto mais grosso for o material, maior vai ser a condução térmica dele, com certeza, daí dependendo do tipo de material, que nem a gente vai ver aqui, ó. Materiais tipo alumínio, metais de uma forma geral, né? Eles têm uma condução térmica muito maior. Só lembrando aqui, ó, que isso aqui é 4,9 vezes 10 na menos 2, quer dizer que tu está dividindo 4,9 por 100. 9,2 vezes 10 na menos 2. 9,2 dividido por 100. E daí tu pega aqui a condução térmica do ar, ó. 5,7 vezes 10 na menos 6, quer dizer que tu está dividindo 5,7 por 1 milhão. Então a condução térmica do ar é muito baixa. O ar é considerado normalmente um isolante térmico, assim como um cobertor. Um cobertor ele não é uma fonte de calor, né? Quando tu entra, tu fica deitado embaixo das cobertas, a única fonte de calor que tu tem lá é o teu próprio corpo. Ele não está ligado, a menos que tu tenha um cobertor térmico, né? Que daí ele está ligado na rede elétrica, ele te esquenta. Mas um cobertor, ele não é uma fonte de calor, ele não emite calor. Ele simplesmente segura aquele calor que teu corpo emite embaixo dele. Então, o cobertor, ele não é um gerador de calor, ele é uma forma de tu ter um isolante térmico. Então, se tu botar uma pedra de gelo, provavelmente embaixo do cobertor, não vai fazer diferença nenhuma, né? É tipo, é possível até que ela demore mais para derreter. Possível não, com certeza ela vai derreter mais devagar, porque tu tá isolando o recebimento de calor e a perda de calor dessa pedra de gelo. Para uma pedra de gelo derreter, ela precisa receber calor do meio ambiente, né? O meio ambiente vai estar mais quente, então ela recebe calor e derrete. Mas quando tu isola ela termicamente, ela provavelmente vai demorar um pouquinho mais para derreter calor. E a tendência é que embaixo desse cobertor, com pedras de gelo, fique bem friozinho lá, porque ele segura essa energia térmica, reduzindo ali, não permitindo que o meio externo, a energia da rua, entre e derreta o calor. Essa é a moral do cobertor, tá? Isolar termicamente, porque quando tu usa cobertor, a fonte de calor, a fonte térmica ali é o teu próprio corpo. Então a gente aqui, ó, olha só, essa figura é bem interessante. A gente tem a demonstração das duas formas que a gente viu até agora de transmissão de calor, de condução de calor. Então a gente tem aqui como uma colher dentro de uma xícara de café. O café, quando ele está quente, ele está irradiando calor, que é o que a gente consegue perceber aqui, né? As regiões mais vermelhas quer dizer que ele está mais quente, conforme ele vai se afastando se aproximando da xícara, né? Ele vai se esfriando, mas ainda assim ele acaba esquentando a xícara por condução, por estar em contato e também por irradiação, né? E acaba que normalmente a gente usa uma colherinha de metal, colherzinha de metal para alumínio, enfim, para mexer o café. E se tu deixa essa colherzinha dentro do café, tu acaba te queimando depois. Que é o princípio de cozinhar com colher de pau. Bem, aí a resposta da primeira pergunta.
tu cozinha com colher de pau, porque a gente pode ver aqui, ó, a madeira é um péssimo condutor térmico comparado ao alumínio. Então, quer dizer que a tendência é que ela não transmita essa energia térmica através da colher e faz com que tu consiga segurar a colher sem se queimar, né? Enquanto tu cozinha e tal, bem mais tranquilo. Aqui a gente tem um vídeo bastante estúpido que a gente usa as duas coisas, ó, condução de calor e transmissão via contato, que também é condução. Então a gente tem primeiro, tem primeiro uma condução num metal, depois o menino vai tatuar, moça. Ele vai fazer que nem gato, tá? Isso é muito esquisito alguém fazer isso. E fora o fato que tu pode, sei lá, gerar uma puta feridona assim que estraga a tua bunda e fica toda errada, não vai ficar marcada bonitinho. Aí ele já tem aqui o saquinho de ervilha, como todo bom americano, ervilha congelada para resfriar a bundinha da moça depois. Então ele esquentou a barra metálica via condução de calor, né? E pode ver que ela vai ficando avermelhada, que é o que acontece quando está aumentando bastante a temperatura. E daí agora ele marca a menina, dói de olhar, enfim. E aqui a gente tem o porquê que a condução é melhor em metais, ó. Nesse vídeo o cara faz uma demonstração, um vídeo em inglês, então eu vou só comentar. Ele apresenta aqui duas pessoas esquentando um marshmallow numa fogueira, que é bem coisa de americano. Uma pessoa escolhe uma barra de vidro para esquentar o marshmallow e a outra escolhe uma barra de metal. E a que escolhe a barra de metal basicamente se fode, porque o metal é um baita condutor térmico. Eles conduzem, como está escrito aí, o metal conduz muito melhor do que o vidro, a energia térmica. E isso acontece, isso aqui ó, que está apresentando, são os átomos da composição do vidro, tá? Daí aqui está o fogo, aqui à direita, e aqui à esquerda está a mão da pessoa. Então o fogo está esquentando os átomos de vidro, da barra de vidro, e daí ele está aquecendo essa barra de vidro e tal, e leva um tempo para a energia térmica do fogo chegar até o outro lado. Isso acontece por causa da disposição atômica, a forma do vidro. Já no metal, a gente tem uma coisa que vocês provavelmente aprenderam no ano passado. A gente tem aqui, vamos ver, cadê o metal? Aqui no metal, a gente tem uma coisa que vocês provavelmente aprenderam no ano passado, que é as bolinhas brancas ainda representam os átomos de um metal, né? Pode ser qualquer metal, vocês podem escolher. Mas, normalmente, o que vocês vão ver é aqueles elementos químicos que estão no meio da tabela periódica. Eles, quando fazem ligações químicas, eles ficam cheios de elétrons livres. E esses elétrons livres são essas bolinhas azuis aqui, ó. E daí tem uma coisa lá que chama de mar de elétrons, que além de permitir esse mar de elétrons, faz com que os metais sejam bons condutores elétricos e também bons condutores térmicos. Por quê? A partir do momento que vocês podem olhar aqui, ó, a gente tinha antes no vidro as bolinhas brancas se sacudindo assim, e transmitindo calor uma para outra. Aqui, além das bolinhas brancas, a gente tem as azuis. Ó. Então, tu tem mais material para aquecer e material livre para aquecer. Porque esses elétrons eles podem se movimentar em todas as direções dentro do corpo metálico. E daí eles transmitem com mais facilidade essa energia térmica de um lado para o outro do metal, de uma ponta até a outra. Então ele transmite essa energia térmica com muito mais facilidade. A condução térmica no metal, por isso que chama condução e por isso que é melhor em metais, por causa desses elétrons livres, porque eles estão livres para se mexer. Então eles vão transmitindo energia térmica para todos os cantos, para todas as pontas dos metais.